Sejam muito bem-vindos, meus caros amigos, a mais um episódio de Despolariza. Hoje tenho aqui comigo a Carolina Lopes Rodrigues. Olá, Carolina. Olá. A Carolina estudou literatura na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, mudou agora para Ciências da Comunicação, mas não quer ser jornalista e é autista. E ela pediu-me para dizer isto assim, desta forma. Eu ia dizer que se situa-se alguns no espectro do autismo e ela diz, não, diz, eu sou autista. Já vamos perceber melhor porquê. Antes disso, quero agradecer aos novos mecenas, a Joana Miguel Costa, Joana Lucas, Bruno Cancela, Pedro Santos, Bernardo Carvalho, Margarida Mesquita David, Benedita Guedes de Carvalho e Teresa Araújo. Também vocês podem ajudar à sustentabilidade e melhoria deste projeto, clicando aqui num link, alguns à minha volta na descrição. Podem ganhar acesso a conteúdo exclusivo do backstage, virem aqui assistir um episódio, grupo do WhatsApp, eventos dos mecenas e muito mais, por isso deem uma olhadela. Se ainda não tiverem para aí virados, um like, um comentário e uma subscrição também ajudam muito. E por hoje é tudo marketing, vamos agora conhecer a Carolina. Então, Carolina, conta lá porque é que quiseste que eu te chamasse logo assim autista, mesmo na tua cara. Primeiro, autista não é um insulto, não é? Eu sei. Apesar de haver muita gente que ainda o use, não é? Como insulto, lá está. Ah, ser autista não é tudo da minha vida, mas é algo que afeta muito a minha vida. Se calhar queria explicar o que é ser autista para começar. Ah, o de- quando uma coisa que une todos os autistas é o facto de sermos muito sensíveis a qualquer estímulo sensorial. Isto é, aos sons, à luz, ao toque, ao cheiro, etc. Se para uma pessoa dita normal, qualquer pessoa é sensível a isto, obviamente, mas para uma pessoa autista é o dobro, o triplo, depende do nível de ansiedade daquela pessoa naquele momento. E o que é que faz uma pessoa quando está assoberbada por tanto estímulo sensorial? Hum, Normalmente, quando está a ver uma luz muito brilhante, fecha os olhos ou tapa os olhos, assim, qualquer coisa do género. Uhum. Quando quando houve um som muito alto, tapa os ouvidos, quer dizer, agora não vou tapar os ouvidos porque estou com os fones, mas, mas o que é que acontece quando uma pessoa está constantemente a querer estar com os olhos tapados ou fechados e com os ouvidos tapados? Ao mesmo tempo, não consegue comunicar ou expressar-se. E, e é isso que é a vida de alguém autista o tempo todo, que é, nós estamos constantemente a ser a receber uma avalanche de estímulos o tempo todo e por isso temos muitas dificuldades em perceber o mundo, não digo bem como ele é, mas percepcionamos o mundo de uma forma muito diferente e por isso, hum, interagimos com o mundo de uma forma muito, muito diferente de alguém dito normal. Se é que podemos dizer assim, a palavra mais correta, se é que podemos dizer assim, é neurotípico, Uhum. mas, pronto, sim. Eu esqueci-me de dar um bocado de contexto sobre como é que este episódio aconteceu. A Carolina, já conhece a Carolina aí há 6 anos, diria Sim, eu. 6 Conheci 7 anos. através da minha mulher, Catarina. Uhum. Beijinho para a Catarina. E, hum, e ela é mecenas do Despolariza também. E um dia no grupo do WhatsApp dos mecenas não sei, começámos a falar sobre alguma coisa, neurodivergência ou assim. E tu começaste a partilhar algumas coisas e depois começaram a aparecer perguntas. Aquilo Uhum. praticamente que foi um pequeno episódio dentro do Do WhatsApp. chat do WhatsApp, sim. E então aí surgiu a ideia de, olha, já que há interesse nisto, e eu próprio também tenho muito interesse em saber melhor como é que é viver assim em primeira mão, porque não fazer um episódio? E olha, se calhar já vamos voltar a isso Uhum. de como é que é essa hipersensibilidade e tudo mais. Uhum. E até podemos fazer por sentido a sentido, mas gostava de começar da forma normal, biográfica, não é? Da Uhum. lotaria genética e social. Uhum. Então queria que me contasse um bocadinho de Uhum. qual foi o teu contexto e se calhar também
quando é que começaste a perceber que se calhar eras um bocadinho diferente Uhum. da maior parte das pessoas? Sim, mas eu acho que isto é muito o que eu estava a dizer há bocado de esta percepção, eh, dos sentidos muito apurados, é um bocado a chave para e os óculos, de certa maneira, para perceberem o resto da minha história. Hum. Porque, uma pessoa que está constantemente a ser bombardeada com estímulos muito brilhantes não se consegue focar em praticamente mais nada, nem notar praticamente mais nada. Coisas muito consideradas muito básicas, como por exemplo, expressões faciais das pessoas ou diferenças de tons de voz, enfim, a minha história vocês vão perceber isso ao longo da história vai ser contada, mas acho que é importante também começar por aqui, Uhum. porque, porque acho que é a chave de leitura do resto do episódio. Uhum. Por isso, Fizeste bem, fizeste bem. por isso, a pergunta é da lotaria genética e social. Bem, eu nasci no Porto, sou do Porto, vivo no Porto, eu ainda continuo a fazer a minha vida toda no Porto e sou a primeira filha de 2 pais de quem amo e admiro muito. Hum, e depois, até aos meus 3 anos, 2 3 anos, eu era uma miúda aparentemente muito normal. O que é que se espera de uma criança de 3 anos? Não é que faça muito mais do que, ah, quer dizer, eu nem sei bem o que dizer, quer dizer, Sim, falar, brincar. falar, brincar, na altura não andava no infantário, por isso não tinha muitas crianças com quem interagir, a não ser os meus primos mais velhos já, e, já eu conseguia ir à casa de banho sozinha, quer dizer, ou pelo menos até ao nível de autonomia esperável ou expectável, para uma criança de 3 anos. Quando hum, dizia que tinha fome e tinha sede e queria ir à casa de banho, eu conseguia expressar a minha vontade e falava muito, coisa que não mudou até hoje. Hum, por isso, estas coisas todas normalmente são sinais para até à data de que, se não acontecerem, normalmente é uma pessoa autista. Porque muitos autistas, e acontece até hoje, não falam, não comunicam de todo, ou pelo menos não comunicam da forma expectável para uma pessoa neurotípica. Portanto, tu Uhum. própria sentias-te normal, não sentias que tinhas um comportamento diferente Ah, das outras crianças ou quer que não dizer, querias brincar com elas? sim, a partir do infantário, aí começou-se a perceber, ela está sempre sozinha, e está sempre à procura dos adultos. E isso não quer e não brinca com os outros miúdos e que os outros miúdos não querem brincar com ela, ou por mil e uma razões que eu também sinceramente já não me lembro muito bem. Hum, e isto foi ali o fator-chave de alguma coisa se passa com a Carolina. Só que um ponto cronológico, nós estamos nos anos 2000, entre 2000 e 2003, em que a própria informação sobre o que é o autismo e o que é que pode estar aqui relacionado, o que é que se passa comigo, não só era muito desconhecido, como o que era conhecido era essencialmente conhecido em rapazes. Por isso eu tinha quase tudo contra mim. Uhum. Hum, Andavas no Flori. andava no Flóri, sim, no Jardim Flóri. Por isso foi aqui uma série de coisas muito, muito importantes, que foi uma educadora, de infância muito atenta e muito experiente, que descobriu e que percebeu por observação alguma coisa está aqui não é de errado, mas de Diferente. diferente, e tínhamos uma criança claramente frustrada por não se integrar. Eu lembro-me perfeitamente de andar muito de carro nessas alturas, porque e depois vim mais tarde a descobrir que eram os meus pais a levarem-me de norte a sul do país a médicos a perceber o que é que se passa com a Carolina, porque ela está triste. Eu acho que isto aqui é muito importante, que é não porque se eu estivesse feliz, acho que os meus pais não teriam lidado muito com isto. Mas era eu estava triste. Tentavas brincar ou Uhum. tentavas fazer amizades e sentias que não conseguias? Sim, sim. Era interessante, porque olha, eu estive a ler sobre isto ontem Uhum. e,
e li uma coisa que realmente é mesmo triste, que é quando algumas crianças autistas fazem um esforço para tentar fazer amizades, ou seja, muitas vezes é difícil fazer amizades por causa do barulho e da confusão, principalmente num ambiente com crianças, é ainda mais barulhento e mais confuso, não é? Mas quando fazem um esforço para tentar, muitas vezes não têm a mesma capacidade de entender sinais, Uhum, reciprocidade de expressões faciais e outras coisas que uhum, ajudam a criar laços uhum, de amizade. uhum, E lembro-me de ler isso ontem e pensar: caramba, às vezes, nem quando estão a fazer um esforço, se calhar a lutar uhum. contra o ruído para tentar fazer amizades, Sim, tem aqui uma dificuldade técnica. sim, acho que a melhor forma que eu tenho para comparar é, por exemplo, sabes, quando muitos de nós, não foi o meu caso, só percebem que precisam de óculos quando entram para a escola primária. Isto porque viram daquela maneira sempre a vida toda, e só quando são deparados com precisam de ler ou precisam de ver para o quadro, é que eles lá dizem: "Mas eu não vejo", e a professora percebe: "Não, precisas de óculos", e diz aos pais, os pais levam ao médico, e o médico diz: "Precisa de óculos", e começam a usar óculos a partir da escola primária. Uhum. Eh, Típico, eh, acontece a imensa gente. e foi mais ou menos o que aconteceu comigo, mas de uma maneira um bocado diferente. Ah, porque de certa porque eu sempre vivi naquela realidade de avalanche de estímulos, e nunca soube que estava numa avalanche de estímulos até me dizerem: "Os autistas vivem numa avalanche de estímulos". Só que eu também só soube que era autista para aos 14 anos, e o meu diagnóstico foi aos 6. Eu não, só te contaram aos 14? A minha mãe, sim, com todo o respeito pela minha mãe acha que me contou muito cedo, ainda na escola primária. Só que eu não tenho qualquer memória dessa informação. E depois ela voltou a mencionar o assunto aos 14 e aí a informação colou. Ok, então se calhar contou-te logo, mas não, na altura não entrou. Não entrou, não. Pois. Mas isto aconteceu com vários temas, por isso. Pois, então pois, é o normal, é o que todos nós achamos. Tu achavas que toda a gente sentia a realidade da forma hiperestimulada, hipersensível Isso que tu sentias. talvez, isso talvez, mas eu sabia claramente que era diferente. Ok, Eu porque sabia. observavas. Porque, por alguma razão, os meus colegas estavam todos a brincar todos juntos e eu não me conseguia juntar a eles. Eu sabia claramente que alguma coisa era diferente. Uhum, Porque eu lembro-me claramente de pedir à minha mãe que gostava de ir para uma escola dos pós-meninos como eu. Porque eu não sabia, porque eu não me sentia incluída de maneira nenhuma. uhum. Não por falta de esforço, nem da escola, nem às vezes dos meus colegas que volta e meia tentavam incluir-me. Porque eles realmente pediam, eu pedi para brincar com eles e eles diziam: "Anda a brincar", mas depois não conseguiam, na cabecinha de miúdos de 8 anos, não conseguiam: "Pá, mas tu não consegues entrar nas brincadeiras, nós tentamos, tu pediste para brincar connosco, nós tentamos pedir-te, mas depois és uma chata". Que, Pois, respeito aos meus amigos de 8 anos, mas realmente era difícil lidar com uma criança que não sabia como se integrar. E assim foi. e foste até ao fim do Flori? Fui, E, e depois foste para o INED, não foi? fui para o INED. O INED, O INED não gostaste nada, no INED já me tinhas não dito. gostei nada, não sei se quero muito falar o que é que aconteceu no INED, Ok. mas hum, foi basicamente um ambiente em que estava menos. Também, menos protegida, adaptei-me muito pior, também ao início da adolescência em que tudo muda bastante, Quinto ano? quinto, sexto ano, Uhum. em que tudo muda muito, e foi também uma altura em que comecei a desenvolver o meu estado, a ansiedade, a depressão, e foi assim uma série de coisas. Não me estava a adaptar de todo à mudança do quinto ano e do sexto ano. E foi nessa altura que os meus pais disseram, consultando professores e meus e não só, e professores, de profissão, tipo outros professores que não eram Uhum. meus, de
levar-me, ou seja, não é? De inscrever-me na escola em casa, Uhum. chamado homeschooling. Pois. Então, pai, do sexto ao 12º foi homeschooling? Não, Ah, aliás, fui pedir o sétimo e foi só quase o sétimo ano todo. ok. Porque dos requerimentos legais da altura, estamos no ano de 2010, para aí, ou se calhar nem tanto, 2008, 2009, assim, 2000, Sim, por aí. por aí, final da década, ah, era preciso, e se calhar ainda é, mas vão confirmar porque houve uma alteração da lei em 2021, por isso. hum, Não se podia optar por escola em casa nessa altura. não, podias, Ah, podias? podias, podias, mas tu tinhas de estar afeta. Tinhas de estar inscrita numa escola, normal, uma escola pública, porque tu tinhas de ir fazer os exames nacionais a essa escola. Não tinhas a opção de fazer os exames nacionais em casa, nunca tiveste. Uhum, ok. E eu, porque andava numa escola de música, onde gostava muito de andar, hum, inscreveram-me na escola pública que tinha e tem até hoje um protocolo com essa escola. Pronto. Oscar da Silva. A Oscar da Silva Os meus é. irmãos andaram lá. Que giro! Estacionei muitas vezes lá à porta para os ir buscar. Pronto, à escola de música Oscar da Silva, onde fui muito feliz, e, e a escola hum, pública de Matosinhos, a escola não, Gonçalves a Jar. Gonçalves Arco, obrigada, Hum. tem um protocolo do ensino articulado onde onde fui inscrita para supostamente ir fazer exames nacionais como aluna externa, mas a verdade é que houve uma articulação entre a escola e professores e ex-professores e amigos dos meus pais e etc. E a verdade é que uma vez o diretor de turma de uma das turmas desse ano disse: "Olha, ela que venha cá um dia." E esse professor foi importantíssimo para a minha reintegração numa escola, dita comum. Porque eu não, eu se ca eu que já não tinha grandes perspectivas quando entrei na escola, eu, o que me rodeava, porque eu acabar a escola primária já foi um esforço coletivo muito grande, e eu nem tinha noção disso. Hum, Depois acabar o 9º ano não me pareceu um esforço tão grande, mas acabar o 12º já foi. E por isso eu ter acabado a escola obrigatória, a escolaridade obrigatória já foi um esforço muito grande que aos 6 anos, quando fui diagnosticada, apesar dos prognósticos serem muito bons, a verdade é que ninguém sabia muito bem se ia ser possível. Uhum. E Porque eu escrevia ao contrário, eu trocava as letras, assim umas coisas meio estranhas. existe correlação entre autismo e dislexia que tu conheças? Eu não sou disléxica. Ok, então esse trocar de palavras era relacionado com o autismo ou era só porque estavas a aprender? Hum, Eu não faço a mínima ideia, sinceramente. É Uhum. só. Eu estou a dizer isto porque encontrei um. Eu nem me lembro de fazer isto. Encontrei num. Tive a organizar papéis em casa, encontrei um relatório da minha professora primária da altura e ela descreve isto, diz que eu era muito lenta a fazer os trabalhos, diz que trocava, escrevia em espelho, Hum. escrevia algumas letras em espelho, mas escreveu essencialmente uma coisa que eu achei muito bonita e que na altura li aquilo e até a chorar. Foi: "Eu estou disposta a fazer tudo para a Carolina ser feliz." Isto não é uma coisa muito comum que tu ouças ou leias vinda de um professor. Normalmente isto tenha sucesso, tires boas notas, assim, coisas deste género. Mas feliz, Fogo, é professor ou professora? professora primária, Querida, como é que se chamava? Catarina. Quem conhece o Flóris e dizemos a Catarina, toda a gente sabe quem ela é. Professora Catarina? Sim. Boa. E E tiveste outro professor muito importante na tua vida, que é este professor que te levou no 10º ano para a escola Gonçalves Jarco? sétimo ano. Ah, no sétimo? Sétimo. Ah, a Gonçalves Jarco Uhum. tem do sétimo ao 12º, então. Sim, E como é que se chama esse professor? é o professor Romão. Professor Romão. E ele Sim. foi o grande responsável por tu voltares-te a sentir confortável num ambiente escolar? Sim, eu lembro que houve uma altura que fiquei muito chateada por alguma razão na escola, e pus-me debaixo da mesa da minha secretária
Ele pôs-se debaixo da mesa comigo. Uau. Eh, E estavam mais pessoas à volta? sim, estávamos em plena aula. Eh, foi assim umas coisas que tu nunca, que se calhar nenhum professor que não tivesse uma abertura para este tipo de coisas nunca faria, mas houve assim pequenos anjos que tiveram assim no meu caminho a fazer. E claro, também nesse processo todo tive sempre acompanhada por psiquiatras, psicólogos e outro tipo de profissionais de saúde que tiveram sempre a acompanhar-me, porque os meus pais eh, tiveram, tiveram assim uma trindade, salvo seja, de coisas que correram muito bem. E isto vem da, da lotaria genética e social estavas a dizer, que tu gostas tanto, que é, eu nasci num sítio de imenso privilégio em que, primeiro, os meus pais eh, tiveram o discernimento de perceber o que é que eu tinha. Depois, ao perceber o que é que eu tinha, disseram, ela precisa de ajuda. E depois, ao perceber que precisava de ajuda, confiaram nos médicos a dizer, ela precisa disto, isto e disto, e eles disseram, ok, quanto é que custa? Nós pagamos, seja o que for preciso. Não se e depois tinham dinheiro para o pagar, que é que é um luxo que muita gente não tem e que infelizmente o Serviço Nacional de Saúde nem é uma questão de estar organizada ou mal organizada, é uma questão de não ter resposta, não tem, eh, uma coisa é não haver cardiologistas para toda a gente, mas há cardiologistas para alguns, mas Uhum. não há respostas, para pessoas com autismo. Há psicólogos, alguns, poucos, muito poucos, tal como há cardiologistas, ainda menos do que há cardiologistas, mas a verdade é que de respostas para pessoas com autismo, apoios para pessoas com autismo, é ridiculamente escasso. Isso é. Medicação, por exemplo? Tu Opa, tens de tomar isso eu medicação? tenho que tomar medicação, mas não há medicação que cure o autismo e a perspectiva de uma cura do autismo é uma coisa que me assusta particularmente. E porque, porque encaras a coisa da cura do autismo como uma coisa que má e não uma coisa, uma característica de uma pessoa, não é? E se descobres a cura do autismo, quer dizer que podes descobrir cada vez mais cedo. E se encarares e se descobrires que uma pessoa é autista cada vez mais cedo, mais cedo, mais cedo, mais cedo, podes calhar, há pessoas que estão a fazer estudos para descobrirem aí in utero e a essa altura começa como se já descobre o síndrome de Down e depois o próximo passo é vamos abortar quando descobre que é autista. E isso Uhum. para mim é francamente assustador. Então, olha, boas notícias para ti. Do que eu estive a estudar ontem, não é nada fácil eh, precisar exatamente quais são os genes Sim, sim, do sim, isso eu sei. autismo. Há quem diga que são mais de 100 e são uma combinação de Uhum. muitos, por isso, se calhar, vai demorar até acontecer isso. Mas se houvesse Sim. uma cura, então, se houvesse uma cura, tu gostarias de te curar? Só estou a perguntar isto porque quando disseste assusta-me a Uhum. ideia e quando disseste isso eu pensei, pois, porque se calhar é uma mudança de realidade tal Uhum. que se calhar algumas pessoas não iam querer, não é? Acredita que é um dilema grande, porque eu não vou mentir, isto transtorna a minha vida bastante. E eu até posso parecer aqui: "Ah, ela está bem resolvida, ela está não sei o quê, ela está bem resolvida, percebe tudo, tem a vida controlada". Não tenho, de todo. Eu também não, mas parece. De todo. Mas a verdade é que as pessoas sofrem muito com isto, mas eu acho que a pergunta que se calhar nós devíamos estar-nos a perguntar é, eh, em vez de tentarmos curar algo, que diferente e tornarmos todos iguais, não nos devíamos estar a tentar incluir na sociedade pessoas diferentes. Sim, sim. Eh, Podem ser compatíveis, não é? podem ser compatíveis, mas
como fazemos com as pessoas, por exemplo, que têm cegueira, não é? Nós Uhum. tentamos acolher todos e tentamos criar uma sociedade que dê para toda a gente, mas se descobrirmos uma cura para a cegueira daquela pessoa, se calhar, não é? Muitos vão querer. Mas é aquela coisa muito importante, o autismo não é uma doença. Pois, eu sei, e eu sei que quando dou estes exemplos, alguns autistas ou pessoas com Sim, autistas na família podem ficar ofendidos porque estou a comparar com uma coisa sim, que, não que- é não é uma mas doença, o autismo não é uma doença, por isso não é uma doença, não é um insulto, eh, uhum, não é nada disso, é um bocadinho é uma parte um bocado intrínseca de como quem eu sou e um bocadinho de como eu vejo o mundo, não é? E afeta como eu percepciono o mundo. Eu seria uma pessoa muito diferente se não fosse autista. Mesmo que não fizesse podcasts ou artigos sobre como é ser autista. E isso deixa-me. E eu pergunto-me como é que eu seria se não fosse autista? E por isso a ideia de cura parte do pressuposto de aquilo é mau, ou aquilo deve ser porque aquilo deve ser curado. E eu não estou porque eu acho que está num campeonato um bocado diferente de uma surdez, por exemplo. Eu sei do que falo porque o meu pai é surdo. E eu vejo também o transtorno de que, hum, do meu pai não ouvir. E os aparelhos para ele ouvir, ele não ficou ouvinte de repente. Ele ouve, mas não ficou ouvinte. Porquê? Porque a coisa mais importante para uma pessoa com aparelhos é ele ter o poder para os desligar. porquê? Porque ele ouve de uma maneira diferente da orgânica, de uma forma mecânica, e também se torna insuportável para ele estar sempre a ouvir. Ah, ok, quer descansar daquilo. Exato. Uhum, Por isso, ele também precisa de controle sobre a sua própria audição. uhum. E Isto veio de eu perguntar sobre se houvesse uma cura, uhum, se tu sim, gostarias. quer dizer, o que eu quero dizer é, apesar de o exemplo de um surdo, pegando do exemplo que tenho em casa, de o meu pai ouve muito bem e muito melhor com os aparelhos, que tem em casa, mas se ele tivesse sempre com aquilo ligado, ele não conseguiria sequer dormir. Por isso, ele precisa de voltar a ser surdo para conseguir estar funcional. Não Ok. podemos curar-lhe 100%. Por isso, será que queremos e a comunidade médica sabe isso. Por isso nós para que é que haveremos de curar alguém autista a 100%? Uma pessoa que nem sequer precisa de cura. Uhum. Oh, Pois eu percebo, também tem uma conotação mais emotiva, não é? Quem é autista, se calhar também não gosta de estar constantemente a ser lembrada de que aquilo é uma coisa que está errado e que tem que ser curado. sim, Eu percebo isso. mas agora falando agora não é que não estamos a falar a sério. Até agora foi tudo a brincar. Mas aquela coisa é, onde é que nós estamos errados no meio disto tudo? Onde é que se precisamos de cura é porque estamos doentes ou estamos errados? Onde é que nós estamos errados? Não é errados, mas isso Eh, tem a ver com tentar reduzir o sofrimento. Acho que a intenção é mas boa. o sofrimento vem de onde? Vem de barulhos altos, vem de porque no fundo, nós estamos a dizer que, eles se o autismo vem de uma hipersensibilidade, a nossa hipersensibilidade, basicamente querem fazer que nós sejamos menos sensíveis, o que é um bocado estranho. E é este este mundo que quer constantemente que nós sejamos todos tenhamos todos o mesmo ritmo, todos iguais, e aprendamos todos da mesma maneira e sejamos todos muito standard. Isso é bom para o mundo? Isso é bom para a evolução do mundo? Não, se exigirmos o mesmo de todos,
vai haver novas descobertas, novas coisas, novas formas de olhar para o mundo. Ok, diversidade então é importante. Sim. Uhum. Vamos avançar para outra coisa que é eu imagino, porque também fui criança outrora, Uhum. que o bullying tenha sido especialmente mau Uhum. ali, sei lá, quando eras mais pequenina, Uhum. mas que depois chegando se calhar ao oitavo, nono, décimo primeiro, se calhar já havia mais consciência, não é? As crianças Uhum. tornam-se menos bullies. Sim, foi exatamente isso que aconteceu, também por causa da integração deste professor. Hum, mas sim, ali na primária foi muito complicado. E ali quinto e sexto ano foi uma altura particularmente difícil, porque havia uma rapariga que quem eu era particular alvo de chacota. E, e isso foi bastante difícil, mas sincera, não quero falar muito sobre isso, porque Está bem, mas ficou tudo melhor depois no secundário também, não é? ficou. Eu acho que as grandes questões que pioraram no secundário foi o desenvolvimento das minhas questões de saúde mental em termos de ansiedade e depressão, hum, que vieram da adolescência e de outras coisas que eu às vezes nem sei bem perceber ou explicar de onde é que vieram. Hum, Porque lembro de um amigo que uma vez perguntou: "O que é que te falta para ser feliz?" E eu respondi: "Nada, mas sentes-te péssimo na mesma, e é aí que tu percebes que é mesmo doença. Não a parte do autismo, que isso não é uma doença, mas que tens aí uma complicação mesmo médica, pelo menos, de estas coisas da depressão e da ansiedade podiam não vir com o autismo, mas por acaso, vieram tipo, por acaso vieram, e são doenças patológicas, hum, e é isso que é mesmo, eh, difícil de lidar. E a coisa mais difícil de lidar é que se eu tivesse os mesmos problemas que tinha quando tinha 15 anos, e depois quando tinha 20, e depois quando tinha 22, agora tenho 25, eh, a coisa ainda ia sendo mais fácil de lidar. O problema é que parece que cada 2 anos os meus desafios mudam e tenho desafios diferentes, e isso é que é o mais complicado. Uhum, Porque os desafios vão-se alterando e vão-se mudando e surgem novos, uhum. e parece que tenho de reaprender a lidar comigo mesma outra vez, quase a 100%. Pois, eu acho que quase toda a gente que está a viver uma vida, se calhar bem vivida, vai Uhum. tendo isso, não é? Ter que estar constantemente a reinventar e readaptar. Mas se calhar para pessoas autistas ou no espectro do autismo, depois que eu digo é o quê? Autistas? Pessoas Sim, autistas? sim, Se sim. calhar para pessoas autistas é mais difícil. Tudo é mais difícil, não é? Mas se Sim. calhar isso é mais uma das coisas que é mais difícil, porque se calhar encontras um conforto numa forma de estar ou numa rotina. Uhum. Para ti são muito importantes as rotinas e a repetição? Sim, apesar de haver muitas alturas que eu não tenho rotina, a rotina para mim é essencial, porque é o que me dá estabilidade e o que me dá, funcionalidade, e é o que me permite ser uma pessoa, que consegue fazer as tarefas do dia a dia. Acordar a certas horas, ter um ritual, ter agora vou fazer isto, agora vou fazer aquilo, isso me quebra uma rotina. Já lidei muito pior com isto. Um exemplo, quando eu era pequenina, eu sabia que me vinham buscar às 4 horas à escola, por exemplo, e era a minha mãe. Se aparecesse o meu avô, eu ficava passada. Às mesmas horas, às vezes até ir para o mesmo sítio, mas ser o meu avô e não a minha mãe, eu ficava muito ansiosa. Uhum, Atenção, eu adoro o meu avô, mas, mas eu ficava ansiosa porque me trocavam aquela volta. uhum. Hoje em dia já não acontece coisas deste género, ou pelo menos tão grandes, mas, Porque já não sentes ou porque controlas a tua reação a isso? acho que de certa maneira aprendi a controlar, aprendi a relativizar, porque sim, eu acho que, a sociedade tem muito para fazer para adaptar-se à diferença, não só
às pessoas neurodivergentes, como outros tipos de deficiência, como outros tipos de diferença por este mundo que existem por aí. Mas eu não sou aquela pessoa que diz: os autistas não se têm de aprender a adaptar. Não, temos, porque toda a gente neste mundo tem de se aprender a adaptar ao mundo em que vive. Uma criança vai ter que aprender a não fazer uma birra sempre que é contrariada, apesar de ser exatamente isso que lhe apetece fazer. Uhum. E aprender a manter a calma, e aprender a não dar uma grande bufetada quando lhe irritam, e são coisas que se aprende quando se vive em sociedade. E isso, nós, enquanto pessoas, não estamos imunes a esse tipo de aprendizagem. Agora, custa-nos mais? Talvez, mas temos de aprender de outra maneira? Temos. Temos temos de ensinar de outra maneira? Também. Mas isso não quer dizer que não nos tenhamos que haver uma adaptação, no mínimo mútua, da sociedade a nós e nós à sociedade. Pois, então, isto é uma das coisas que eu te queria perguntar. Existe alguma comunidade de autistas assim mais funcionais de entreajuda? Ou seja, imagina, tu teres Uhum, uma espécie de mentor que por ser autista e mais velho que tu, te poderá ajudar em coisas que os teus pais não uhum. conseguirão? Formalmente não conheço nenhuma, tipo, Associação Portuguesa do Autismo, quer dizer, existe uma Associação Portuguesa do Autismo, Hum. mas não acho que não faz este tipo de coisas. Atenção, se a Associação Portuguesa do Autismo estiver a ver e quiser se manifestar, manifeste-se à vontade. Ma Podem pôr nos comentários. comentem, enviem-lhes este podcast e digam e manifestem-se. Não conheço, tipo, tutores e tutorandos de autistas. No entanto, um sítio muito interessante onde cada vez mais autistas, mais, à falta de melhor palavra, que eu sei que isto é muito problemático, funcionais, e assumo a problemática de usar esta palavra. Não te preocupes, aqui podes dizer tudo. Eu já explico porque é que esta palavra é problemática, justamente associada à palavra aos autistas. Hum, Explicando, ou pelo menos autistas com mais experiência e mais adaptados à realidade, sendo tutores de autistas mais novos que ainda estão a descobrir como é que onde encontrar o seu lugar no mundo. Não existe, mas há uma comunidade muito interessante no TikTok. O TikTok tem sido um sítio muito engraçado para os autistas. Eu Eh, acho que já vi uma coisa que tu partilhaste uma vez no Instagram. sim, que é tipo, o porque Para normalizar ou para te não, é sentires. tipo, os autistas no TikTok têm sido uma coisa muito engraçada, porque, primeiro porque, como estava a dizer antes, eu tinha um bocado de tudo contra mim quando começaram a suspeitar de autismo, por causa de ser rapariga e da altura em que aconteceu, por várias razões. Primeiro porque o que havia mais parecido e o que na altura foi diagnosticada foi o síndrome de Asperger, que entretanto já foi abolido de qualquer livro de diagnósticos por várias razões. Uma delas foi a própria história do diagnóstico, porque o senhor Asperger, e eu explico-te isto por telefone, Uhum. foi um senhor nazi austríaco que matou milhares de crianças, dividiu as crianças autistas, que era o que elas eram, entre autistas funcionais, que é O que que eles é chamam o Asperger? que eles chamam Asperger, e os autistas não funcionais. Os autistas, que não falavam, que não eram autónomos, que se calhar, que se fosse preciso, como não conseguiam dizer, queriam ir à casa de banho e não se conseguiam mexer por estarem tão nervosos, era, por exemplo, faziam as necessidades no local. Uhum. Isto são histórias que acontecem. Sim, sim, sim. Às vezes que são crianças pequenas e pronto. Ou não tão pequenas, mas já era expectável conseguirem ir a uma casa bem sozinhos. Expectável para o mundo neurodivergente. Neurodivergente não, neurotípico. Deixou-se de se usar, não Sim, por ele ser nazi, não é? Foi mais porque deixou de fazer sentido sim, cientificamente. mas ele separava e estas pessoas, os Aspergers, levavam uma lavagem cerebral, e os autistas de baixo funcionamento, se é que podemos dizer assim, não é que seja uma expressão muito rigorosamente científica, eram mortos. Isto aconteceu com
milhares de crianças, centenas de crianças. Não sei. Lavagem cerebral. Então, estes eram presos ou eram alemães? Eram alemães? Não, isto era crianças. Crianças, mas não eram, eram crianças normais da sociedade Sim, alemã, sim, não eram num sim. campo de Não, concentração. não, não. Quer dizer, Pois. devia ser um bocadinho de tudo. Eram considerados. O Terceiro Reich aprendeu tudo o que era considerado deficiente. Sim, sim, sim. E Eh, tratavam muito mal e matavam sim. muitos. Sim, sim. Para teres uma ideia, pegamos em duas Carolinas. Eu tenho eu e uma amiga minha. Esta minha amiga existe. E por acaso também se chama Carolina. Quando foi diagnosticado o autismo, ela não falava, não, hum, não falava, não interagia, mal olhava nos olhos das pessoas, etc. Eu já contei o que é que eu fazia e não fazia. Uhum. Nós temos sensivelmente a mesma idade. Eu tive as minhas terapias, o meu tratamento, e estou como veem e como ouvem. A Carolina, mais que teve as suas terapias e o seu tratamento e a sua intervenção, hoje em dia está, hum, numa numa academia para ser atriz. Por isso, isto é uma história verídica. Sim. Ela e já fala várias línguas, está completamente autónoma. Então, naquela altura, parecia que ia ser muito menos funcional, entre aspas, Uhum. do que tu, mas o tratamento funcionou muito bem. Sim, é que o tratamento entende-se como, ah, a questão do espectro é que tu consegues estar em vários sítios do espectro numa altura da tua vida e noutra altura da tua vida consegues estar noutro sítio. Não é uma coisa linear. Tu estás, aliás, várias alturas da tua vida, várias alturas do ano, várias alturas do mês, várias alturas do dia. Uhum. E eu falo por mim. Há alturas em que eu estou tão nervosa que nem consigo falar, e há alturas em que eu estou ótima, consigo trabalhar e fazer 30 por uma linha em 3 horas ou menos. Por isso é que esta coisa do espectro é tão importante, porque as pessoas movem-se nele e não é. E o diagnóstico anterior, antes de 2013, era mais, era mais estanque. Era muito. Era tipo, é isto e é isto que tu vais ser para o resto da vida. E, e não é assim. As pessoas têm tanta potencialidade quanto quanto, hum, quanto potencial as permitirem atingir. Uhum. É quase os prognósticos só no fim do jogo, para muitos efeitos. É tipo, eh, se lhe derem liberdade e incentivarem no meu caso, porque eu sou uma menina, né? Incentivarem para florescer e não lhes puserem amarras, a pessoa é capaz de atingir coisas que nunca imaginamos, mesmo que não fale, mesmo que não vá à casa de banho sozinha, mas Sim, se calhar tem algum talento sim, mas temos de a ser explorado, não é? mas temos de promover a autonomia das pessoas caso não a tenham. Uhum. Eh, A Catarina Oliveira, quando esteve sim, cá, estava a falou pensar nela disso. agora, sim. Falou de, às vezes, ouvi histórias de pessoas em aldeias e Uhum, vilas que têm um deficiente em casa, que a vila só vê uma vez por ano uhum, e que pronto, é uma espécie de vergonha, uhum, imagino que sejam autistas alguns, uhum, e estava-me a lembrar agora disso, que é se calhar algumas dessas pessoas saíssem mais de casa e se fossem postas em contacto com mais coisas, claro, iam descobrir alguma uhum, atividade ou alguma coisa em que se uhum, sentissem confortáveis e uhum. úteis, sei lá. O caso da Catarina, ou as histórias que a Catarina partilha, são muito boas, que é uma pessoa em cadeira de rodas consegue fazer tudo desde que tem um elevador e rampas. Sim, sim, Ba pois a base sociedade um tem que se exemplo muito adaptar. redutor, porque podem não ser só elevadores e rampas, mas o Uhum. meu discurso e o da Catarina é muito parecido, até ao momento em que nós damos exemplos. Eh, eu consigo subir escadas, a Catarina por acaso não consegue. A Catarina se calhar consegue trabalhar 3 horas seguidas ou 4 ou 5, eu não consigo por causa das minhas questões de concentração e etcétera. Mas deem-nos condições e deem-nos acessibilidades
E nós conseguimos fazer tanto quanto uma pessoa dita normal. Uhum. Isso é uma questão, é isso. Deixem-nos trabalhar, basicamente. Deixem-nos trabalhar, deem-nos as condições para trabalhar. E que diz trabalhar, diz viver e diz Uhum. essas coisas todas. E, e nós conseguimos. Ai, desculpa. E nós. Bati aqui na mesa. E, e nós. E nós conseguimos. Um exemplo muito simples foi. hum, eu vi numa história de uma amiga minha que o Coliseu do Porto tem uma coisa chamada a Sala Calma, Uhum. que é um sítio onde as pessoas neurodivergentes, mas não só, qualquer pessoa que precise de ausentar por algum momento da sala de espetáculo principal do Coliseu, ou porque as luzes estão muito altas, ou porque o som está muito alto, ou qualquer coisa, e que precise de ir descansar ou restabilizar durante um tempo, não, em vez de ir para a casa de banho ou lá para fora, ou num sítio que é, mas ser sinceros, mais desconfortável, tem ali um sítiozinho com um sofá e pode ir só descansar. E nessa na placa que está lá na sala calma não diz só neurodivergentes, mas diz também, por exemplo, uma mãe que precisar de amamentar um bebê. Sim, um espaço tranquilo. Um espaço calmo. Uhum. Porque também era o que a Catarina disse quando veio cá, que foi a inclusão não que até pode ser pensada para um público, abrange outros públicos. Sim, no Pronto. caso da grávida, da grávida não, da mãe que Uhum, precisa de amamentar, é perfeito. uhum, Olha, vamos avançar então para uhum, sair do autismo um bocadinho, depois havemos de voltar. Mas tu és uma grande apaixonada por literatura, já uhum. tivemos grandes conversas sobre Alberto Queiro e foste estudar literatura para a Faculdade de Letras. Uhum. Porquê é que escolheste ir estudar literatura? Olha, foi a segunda opção na altura no exa quando se escolhe, Uhum. na ficha Enes de escolher as opções. A minha primeira opção foi sempre literatura. Literatura não, foi sempre comunicação, mas a verdade é que eu estive no hum, é que eu inscrevi-me em literatura como segunda opção, entrei e deixei-me lá ficar uns anos e sinceramente adorei aquilo. Adorei porque é uma forma de contar histórias, é das primeiras formas de contar histórias da humanidade, é através da literatura, dos livros, da oralidade. Hum, e, e quando eu penso sempre o que quero fazer, eu quero contar histórias. Seja o que seja da internet, aliás, eu acho que vai passar muito por aí através da internet e foi das grandes razões pela qual eu decidi voltar ao sonho antigo da comunicação. Consegues ler muitas horas seguidas ou também? Não, não consigo. É uma das grandes coisas que eu tenho grande pena, é por causa destas coisas que me acompanham de saúde mental, entre outras coisas, tenho déficit de atenção. Tenho grande dificuldade em ler durante muito tempo e, e concentrar-me e pegar um livro e ler. E Mesmo assim, deves ler mais do que 99% dos portugueses. olha que não sei, eu no outro dia acabei um livro. E não li um livro, pá, aí há 6 anos, assim, do início ao fim, e fiquei tipo: "Acabei um livro, estou super feliz". Mas é uma coisa muito triste, eh, que é assim uma pequena mágoa, mas também não acho que só se possa culpar o déficit de atenção, porque também acho que nós estamos todos, e eu inclusive, muito ligados ao telefone e essas coisas todas, Completamente. e à Toda a gente internet, tem essa sim, dificuldade hoje em dia. e à internet, e eu também, como quero estar muito ligada à comunicação digital, acho que é uma espada com 2 gumes, porque tu queres estar ligada ao digital e perceber o que é que está a passar no digital, mas também queres afastar-te do digital. Por isso, ficas assim meio tipo: eu quero estar no digital, mas não sei como não estar no digital. Eu quero estar a par do que se passa na internet e como comunicar através da internet, e às vezes até comunicar livros através da internet, mas ao mesmo tempo queres ler, mas depois a tua atenção fica fracionada porque passas lá muito tempo, e isso é difícil, mas aprendes muita coisa na
na licenciatura de literatura aprendes imenso, não só acerca de livros, mas também sobre como funciona a língua, como funciona a formação das línguas em geral. Tem dado imenso jeito para estas discussões agora das questões trans e das mudanças de linguagem, e da linguagem neutra e etc. E, e consigo ter discussões muito mais fundamentadas de olha, isto quando nasceu, a língua que era antes do latim, isto era o indo-europeu, agora parece Pois, pois, pois. é porque tive cadeiras inteiras sobre isso. Tem aquela questão de quando dizemos todos Uhum. e E estamos a falar todas. e estamos a falar de toda a gente, Uhum. isso já vem de um lugar de Sim, incluir todos mas também o contrário, eu consigo defender o, que o evoluiu. que evoluiu. Sim, 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 Tipo, sim. eu consigo dizer que o todos de onde é que vem, mas também consigo defender o todos, o quão é no fim. E dizer que isto, se isto efetivamente ficar uma regra da língua portuguesa, não há drama nenhum. Uhum. Pois olha, para mim não há drama nenhum de usar todos, porque por definição já inclui toda a gente, não é? Sim, Sempre eh, foi assim, essa palavra sempre incluiu toda a gente. sempre, o sempre é muito estranho, porque, porque um exemplo, tu vais ver aqueles poemas que às vezes há na escola do Dom Dinis, que o Dom Dinis, o rei Dom Dinis escrevia poemas, e há um muito, acho que é dos mais conhecidos assim pelo público em geral, que é em que ele diz Deus e o é, quer dizer Deus onde estás. Ok. Mas o é, ninguém já diz o é para dizer para onde é que está alguém. Isto evoluiu. Por isso, quando as pessoas dizem sempre se disse onde estás ou onde está, não, no tempo onde Inês estás dizia de uma maneira diferente. Sim, sim, eu sou a favor não sou a Uhum. favor, mas não me oponho à evolução da linguagem, claro que Sim, não. sim, Teria que sim. ser ignorante em relação à história da linguagem. Uhum. Mas normalmente isso acontece quando tem alguma utilidade. Eh, Sim, e sim. imagina, mesmo há 100 anos atrás, quando estavas com um grupo que tinha homens e mulheres e anões e pretos e brancos e autistas e cegos e Uhum. tudo, quando dizias, olha, vamos todos, Uhum. estavas a falar de todos. E não foi preciso, percebes? Uhum. Não foi preciso nenhuma daquelas minorias dizer, olha, podemos mudar essa palavra para parecer mais que me estão a incluir a mim, Uhum. percebes? Porque todos Sim. já incluía todos. Sim, mas a questão é que agora os falantes da língua estão a sentir essa necessidade. E Pois. Sim, desde que não imponham a ninguém, por mim podem usar a eh, palavra que quiserem. sim, sim. Quer dizer, agora estão a sentir essa necessidade e, e pronto, é essa a questão. Vai haver uma altura em que se calhar vai ser mais impositiva a partir do momento em que os académicos das gramáticas vão dizer Hum. é regra. E as instituições começarem a Sim, adotar, sim, sim. sim. Isto não é suposto ser uma aula de linguística, mas são assim coisas que se aprende nas aulas de literatura e, e é francamente interessante. Eu tive de repetir o exame de português do secundário hum, para entrar em ciências da comunicação e, e, é, e reparo o quão castrador foi, porque eu vinha com. Eu podia praticamente dizer tudo o que me apetecesse desde que fundasse muito bem e cheguei às aulas de preparação para o exame e dizer: "Oh, professora, posso dizer isto sobre os Lusíadas?" Ela: "Carolina, isto está cientificamente correto, mas se puseres isso vai estar errado no exame." E eu: "Bem." Porque os professores corrigem de acordo com umas guidelines, não é? Sim, exato, que é tipo, havia tipo 5 interpretações possíveis e a sexta já não era aceite. E Uhum. a minha era a sexta, ou assim, uma coisa qualquer. Eu fiquei tipo, como assim? Mas E disseste que não querias ser jornalista, não. quando preparámos a bio, Uhum, porque é que não queres ser jornalista? Ou o que é que tu queres fazer uhum. com o curso de comunicação depois? Eu não sei se é conhecimento comum do público em geral, mas para ser jornalista em Portugal é preciso ter uma carteira de jornalista, é tipo acesso à ordem de jornalista, assim, uma coisa qualquer. Hum. Mas não se chama ordem, é carteira. Hum,
E Faz sentido ou é só uma burocracia sem sentido? não, faz sentido porque, por exemplo, tu tens de ter um nome, específico. Eu já começo a assinar com Carolina Lopes Rodrigues, não que haja uma Carolina Rodrigues jornalista, mas que eu saiba, se houver, olá. Pode vir a haver uma mais nova. Sim, é que, por exemplo, hã, tu não pode haver nomes repetidos no jornalismo. Se houver já um Rodrigo Carvalho, ou um não, Rodrigues sim, não, Carvalho. mas imagina que já havia um Rodrigo Carvalho quando o Rodrigues Carvalho efetivamente começou a sua carreira. Ele teve que pôr o Guedes para não ser confundido com o Rodrigo Carvalho. Ok. Mesmo que o Rodrigo Carvalho seja um um jornalista muito pequeno de uma rádio local ou de um jornal da freguesia. E está tudo listado. E e, claro que agora o Rodrigues de Carvalho é muito mais conhecido que o Rodrigo Carvalho do Diário do Minho. Olá para o Diário do Minho. Sim, um abraço para o mim. E, eh, mas a ideia é, se houver um notícias falsas, uma falta de informação, for preciso reportar alguma coisa, haver um único responsável e não haver tipo 3. Ok. Isto é uma das razões para qual há carteira, é responsabilizar a produção de notícias em Portugal. E apesar de eu não querer ser eu não quero ter carteira, não quero ser jornalista, porque acho porque tenho demasiado respeito pelo jornalismo e acho que é uma coisa que não é para mim. Eu quero perceber muito bem como é que funciona o jornalismo em Portugal, por isso é que estou neste curso e gosto imenso e quero perceber imenso o máximo que puder, porém, acho que não é algo que me chama. Hum. Não é algo que me chama a ser aquela que dá a informação e estar em conferências de imprensa, a fazer uma série de coisas, a estar a fazer perguntas. É uma responsabilidade demasiado grande para aquela que eu acho que quero e que sou capaz de ter. Especialmente porque, como falámos agora do autismo, eu sou capaz de interpretar coisas não de forma muito fidedigna e isso era capaz de ser um bocadinho perigoso. O que eu estou a gostar muito é a comunicação digital e a parte do marketing e a parte de comunicação também, talvez empresarial de certa maneira, mas não tanto de empresas grandes, mas empresas pequeninas e pequenos produtores e pequenos criadores. E está-me a agradar muitíssimo a ideia. E estou sempre a tentar fazer coisas e a perceber pronto, se é por aqui, se é por ali, se a fazer experiências no meu Instagram. Te falo um bocadinho de autismo no meu Instagram, mas de certa maneira tenho um bocadinho de medo, o que é um bocado contraproducente dado de estar aqui, de só ser conhecida pela rapariga que tem autismo e fala sobre isso no Instagram. Uhum. Hum, e ainda estou a tentar perceber se do que é que eu vou falar nas redes, do que é que eu vou construir a minha marca, ou lá o que é que isso é. E Hum. do que é que as pessoas me vão conhecer. Não que eu queira fama, de todo, não quero fama, mas, mas tipo, se é preciso alguém para alguma coisa, do porquê é que me vão. Quem é que vai indicar para o quê? Fiz-me entender? Sim, acho que percebi e não tem mal. Olha, a Catarina Oliveira, mais uma vez, é um exemplo nesse Sim, sim, sentido, não é? sim. Ela é. Aliás, o Insta dela é espécie rara sobre rodas, ou Uhum, seja, não podia ser mais claro que aquele Insta tem a ver com esse assunto. uhum, E ela própria parece-me saber que ela não se identifica só com isso e a vida dela não é só isso, uhum, mas sabe que tem ali um papel como ativista que mostra para as redes. uhum. Depois também tem outras coisas, não é? Mas percebo o que estás a dizer, não Sim, queres ser só sim, a autista. sim, sim, isso é muito claro, porque uma coisa que eu percebi há alguns anos é que eu sou capaz de comunicar estas coisas do autismo. E isso e especialmente para pais que recebem o diagnóstico para os seus filhos. E muitas vezes, quando os filhos recebem o diagnóstico, há sempre um parente que recebe também. E pode ser muito duro, especialmente porque os prognósticos, como estava a dizer, não são muito animadores. Eu tive um prognóstico bom,
mas a maior parte das pessoas recebe prognósticos terríveis de o seu filho nunca vai chegar à Uhum. faculdade, nunca vai ter um trabalho, nunca vai ser independente. E às vezes vai ser verdade, não é? Não Eh, podemos também. Às vezes é verdade, mas depende muito mais da abordagem dos pais do que propriamente de um prognóstico. Quer dizer, as pessoas sabem quando são muito novas, quando tens 3 4 6 anos, ah, tens uma vida inteira à frente deles. Tu consegues dizer se o miúdo vai entrar ou não vai entrar na faculdade aos 6 anos? Pois, não conheço a literatura científica atual, mas há de ser probabilístico. Há de ser tudo Sim, sim, probabilístico. sim, mas um exemplo mais comum, olhando para uma criança, nós temos muita vida em comum, olhas para os miúdos que tu conheces agora que estão a nascer e tu olhas para eles e tu consegues dizer que todos vão para a faculdade? N ou, Não, que ou uma coisa um bocado diferente, tu consegues dizer que todos sequer vão querer ir para a faculdade? pois não sabes, é E sempre uma sim, questão de é probabilidades. uma Sim. não, nem sequer é uma questão de probabilidade, é uma questão de: será que eles vão querer? Será que eles vão querer uma profissão que seja preciso sequer ir para a universidade? Uhum. Será que vai acontecer-lhes qualquer coisa ou não? Ou vai surgir uma oportunidade que não precisa ir para a faculdade? Será que pode acontecer mil e uma coisas que pode os impedir ou empurrar a ida deles, para a faculdade, como se a faculdade fosse o suprassumo do sucesso, que não é. Hoje em dia em Portugal quase toda a gente foi para a Se faculdade também, não é? Já não é eh, uma coisa que distingue assim tantas pessoas. sim, mas, Mas percebo, sim. que por isso, hum, o que o que eu quero uma coisa muito importante da minha família que abordou foi: eu acho que isto falta muita gente, é os meus pais quiseram que acima de tudo eu fosse feliz. E esse foi o grande foco deles, porque eles viam uma miúda a chorar todos os dias e não queriam que ela chorasse. Agora, se tinha a ver com o autismo, se não tinha a ver com o autismo, se isso tinha a ver com a escola, não tinha a ver com a escola, quer dizer, havia a parte legal, ele tinha que acabar o 12º ano, isso não havia muito por onde fugir. Mas o que interessava era, pá, o que ele quiser fazer, nós apoiamos e vai. Por isso, eu acho que isso foi e é muito bom. Essa coisa e estava muito e como visto pela minha professora primária e pelos professores e pelos médicos que foram todos incríveis até hoje, havia sempre esse fio condutor e remava para o mesmo lado de: "Nós só queremos que ela seja feliz", e estamos a caminhar para isso. Bonito, obrigado. Hum, eu agora quase que me emocionei porque estava a imaginar se o meu filho, eu fui pai há um ano, como tu Sim. sabes, tipo, se eu visse o meu filho a chorar todos os dias, pô, Uhum, ia ser mesmo muito duro. uhum. Como é que é namorar com autismo? Sa sabes, aqui há uns tempos eu estava numas conferências, daquelas do TEDx aqui no Porto, e fizeram uma pergunta muito mais agressiva do que essa. Não foi nada especial Não, esta. essa não foi nada especial, mas perguntaram-me: "Tens namorado? Como é que é a tua vida amorosa?" Assim, uma coisa muito, agressiva, tipo, como se quase se, hum, com quase assumindo que a minha vida amorosa é de propriedade Pública, pública. foi como Se eu agora. é diferente, primeiro porque tu, Sim, se falámos disto a vir para pensámos cá. de ir para cá Claro, claro. e e o tipo na altura perguntou-me, tipo, quase assumindo que namorar com autismo é uma coisa completamente extraterrestre. Opa, é normal. Eu acho que é normal, é tipo, hum, o meu namorado é muito querido, é incrível. É físico, por isso deve ser grande, deve ser boa gente. O namorado é físico, não é namorar físico, não é? Quer dizer, também, Existe. mas, Estuda em engenharia física, não é? estuda engenharia física, exato. Na Faculdade de Ciências? Sim. Pronto. Eh, e
Há falhas de comunicação, como acho que há em todos os namoros, mas é preciso haver aqui é preciso haver muita paciência. Preciso haver muita paciência dos 2 lados, porque eu muitas vezes não consigo expressar aquilo que eu muitas vezes quero dizer, e ele muitas vezes não vai perceber o que eu quero dizer, porque não o estou a expressar bem. Hum, Sentes que o entendes melhor a ele ou, ou ao contrário? hã, Porque acho também é que há uma difícil. tendência para achar que a pessoa neurotípica Uhum. vai perceber tudo e que a neurodivergente é que não Não, vai perceber tão bem. não, eu acho que há aqui há aqui claramente um esforço mútuo de percebermos um ao outro. Pois, porque Ah, têm cérebros um bocadinho diferentes, Diferenciais um bocadinho diferentes. como todos os casais têm, mas Sim, vocês sim. mais específico. Primeiro é uma coisa que é importante, que é, não é a primeira relação onde eu estou. E já tive em relações mais curtas, mais longas, de vários anos, de vários meses. Com autistas? Não, Nunca? tudo neurotípico. É um bocado discriminador da tua parte. Não, é que Estou a brincar, estou a é brincar. porque me apaixonei, não. Claro, estou a brincar. eh, e, e na altura, e quando começámos a namorar, eu e o meu namorado, hum, acho que das primeiras coisas que eu lhe disse que foi: "Olha, sou autista". E ele ficou assim meio atrapalhado, assim, fiquei tipo: "E o que é que isso interessa?" "Olha, é para te avisar. Isto não é fácil, eu tenho muitos problemas". Ele ficou tipo: "Ah, ok". Não quis muito saber. E é uma coisa que eu lhe vou lembrando, isto não de que eu sou autista, mas de que isto é um compromisso e que muitas vezes, não é fácil e que temos de estar aqui inteiros para o que der e vier e que eu estou cá para ele e que eu espero que ele esteja cá para mim e que e isso significa estar cá nos momentos bons e nos momentos maus, quer dizer, isto parece quase uma coisa de casamento, não é, não estamos nessa fase, mas mas eu acho que ninguém namora para acabar, não é? Sim, eu também sou dessa equipa. Se é para namorar, é para ser a sério. Sim, e por isso, ah, eu acho que o que eu quero dizer é, ninguém quando eu digo que ninguém namora para acabar, mas também ninguém é obrigado a namorar. Uhum. Por isso, eu sou das poucas pessoas que conheço com quem se dá, não digo muito bem, mas digo muito pacificamente e sem qualquer inimizade com os ex-namorados. E foi porque chegámos a um consenso de pronto, isto não era para ser, ainda bem que aconteceu, etc. E cada um segue o seu caminho, mas isto realmente foi. Não é por minha causa, tipo, no sentido de és mais para mim, és mais chata. Não é isso. Mas pronto, isto não era para acontecer, não era para. Hum, não, Não era para ser. não era para ser. Uhum. E estamos algumas vezes a perceber se é para ser ou, ou, ou não, porque há desafios constantes. E, e a verdade é que até por agora ainda temos esperado. Espiritualidade. Tu és uma grande fé do Creu, e que é o centro de Centro Reflexão Estudantes estudantes Universitários universitários. Inácio de Loyola, acho eu Exato. que é essa. No fundo são os jesuítas, o grupo dos jesuítas, é uma casa do grupo, do Do, grupo universitário de jesuítas aqui do Porto. sim, dos distritos do Porto, sim. Exato. A melhor forma que eu tenho de escrever aquilo para o público geral, estou a ver um coworking. Pois, é um bocado isso. Estou a ver um coworking em que os estudantes universitários podem lá ir a custo zero, porque há uma espécie de mecenas que pagam as contas daquilo. Pronto, é isso. E Uhum. tem eventos, tem palestras, Tem um tem um jardinzinho. jardinzinho, é porreiro. Pronto. Uhum. Ah, Foste, só para fazer mais publicidade, eu há pouco tempo fui lá
convite do Zé Pedro na Coreta Uhum. para um evento em que fui eu e o Adolfo Mesquita Nunes Ah, não a fui. falar. Não, foi muito interessante, por acaso. Não estou a dizer porque fui eu, estou a dizer porque foi naquele contexto, que é um contexto muito específico. Sim. hum, sei lá, falou-se de tudo sem Uhum. qualquer tipo de pudor. Sim. Foi muito O fixe. que o que e é engraçado porque, eu ainda hoje estou para perceber, os eventos que se fazem nos centros universitários, não há só há aqui no Porto que se chama CREU e há mais 3 ou 4 espalhados pelo país. Se quiserem ver onde é que são e como é que se chamam, eu não vou dizer aqui, porque são nomes muito estranhos, vão ao site dos jesuítas em Portugal. Pronto. Mas pronto, espiritualidade, tu Ah, como é que a vivencias? ah, Acreditas num Deus intervencionista? ah, Não acreditas? intervencionista acho que não. Eu acho que Deus nos dá a liberdade para fazermos aquilo que bem nos apetecer e depois temos a consciência que vem de Deus para, para discernir se fizemos bem ou fizemos mal. Sim, acho que é mais ou menos por aqui. Deus é a consciência, então, quase. Não, acho que Ou vem dele? a presença de Deus no homem está na consciência. Sim. Ok, que interessante. Os Uhum. jesuítas concordam, um padre jesuíta concordaria contigo? Acho que foi um padre jesuíta que me ensinou isto. Ok, interessante. E a nível de amizades e de te Sim, fazer sentir mais acolhida pela sociedade? sim, os jesuítas tiveram um papel fundamental nisso. Eu fui crescendo e o meu primeiro campo de férias com os jesuítas, os campos de Cantil, foram por volta dos 12 anos, por isso naquela altura mais crítica do bullying e etc. E, hum, e foi uma altura fundamental porque eu tive aqueles 10 dias de campos de férias, que para quem não sabe é um conceito de campismo, sem telemóveis, sem contacto com os pais. É muito divertido, jogos na lama, é Hum. incrível. E eu fiz na altura, tinha 12 anos para o primeiro campo e na altura fui muito bem acolhida porque aquilo é tipo um tira-vergonhas e é muito, muito divertido em que nós somos postos em lugar de igualdade, não só com os animadores, que são tem quem está a tomar conta de nós também, que tem com o padre, é muito divertido. E e eu na altura achava sempre que tinha de mudar quem eu era para ser aceite. E ali não tive, ali fui eu mesma e toda a gente gostou de mim. Lindo. E isso foi divertido. Sim, e mesmo eu também fui a alguns campos de férias nessa idade. Fui para aí no sétimo e no Uhum. oitavo, acho eu. Ou fui sétimo, oitavo e nono. E, e lembro-me também de ver isso. Não é preciso ser autista, não é? Há pessoas mais introvertidas, há pessoas Sim, mais sim, 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 extrovertidas, há sim. pessoas. E ali é um ambiente de amor, não é? É um Ah, ambiente de sim, 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 aceitação, é um sim, sim, ambiente sim, de. sim. E por acaso nunca tinha pensado nisto, mas é curioso que mesmo nessa idade que tem algum bullying, Uhum, e há de acontecer, claro, aqui e ali um bocadinho nada de bullying em campos de férias, mas nunca senti que a abordagem contra o bullying tivesse de ser autoritária de cima. Parece que é uma coisa mais do espírito do campo, uhum. não é? Parece Quer que há ali um dizer, espírito mais eu a de aceitação e de amor. eu nem senti bullying nos campos de Cantil, sinceramente. Sim, se calhar microbullying, grupinhos, estás a ver? Se calhar estou a ser Aliás, snowflake. um ca um campo onde exista grupinhos, ah, no Cantil e nestes campos dos jesuítas, é considerado um mau campo, porque não é esse o objetivo. Ah, Mas acho que é inevitável haver pessoas que gravitas mais na direção delas sim, e sim, ficas sim, mais próximo delas. haver uma Gravitação? gravitação é normal e ficares mais amigo de uma pessoa ou outra. Mas haver grupinhos e não te dar Fechados? Pois. grupinhos fechados não, Uhum. e haver só estes grupinhos não é bom. Sim, sim, sim. Por isso, o normal e o expectável e o que é considerado um campo bom é quando os miúdos estão constantemente com pessoas diferentes e a falar com pessoas diferentes, e isso é incentivado também pelos animadores, e eles reagem bem a este incentivo. Uhum. Um pouco por todas as culturas do mundo, há relatos de pessoas que são neurodivergentes, na altura não existia essa palavra, mas eram pessoas diferentes, Uhum. se tornarem xamãs
por terem uma sensibilidade maior às coisas ou terem um O acesso. que é chamas? Desculpa. Um xamã é uma espécie de. Era uma pessoa de uma tribo que tinha Uhum, acesso a conhecimento espiritual, era como se fosse um padre, se uhum, quiseres, ou mais uhum, próximo que tens assim contemporâneo, um líder espiritual, que normalmente através ou de música, ou de cantos, ou de raízes, ou de uhum, cogumelos, ou de uma mistura de tudo isso, ou de mantras, o que fosse, ajudava as pessoas a conectarem-se com algo uhum, maior, ou com espiritualidade, ou uhum. com o que fosse. Tu achas que por seres autista podes ter algum tipo de sensibilidade maior ao divino do que as outras Eu não pessoas? sei, aliás, muitos autistas não têm noção do abstrato. É quase assim meio característico. Não terem noção do abstrato, nem ser muito imaginativos, nós temos tendência a ser muito literais. Mas Deus não tem que ser abstrato, não é? Pode ser uma coisa muito sentida, pode ser Sim, sim, puramente sim, sim. sentida. Mas eu acho que é uma. Mas não. Como é que eu hei de dizer isto? Que é. Eu era capaz de não conseguir abstrair-me de algo que não está presente, nem é literal, para, para chegar a este nível de. Não é transcendente, que eu acho que não é bem isso que eu quero, não é bem isso que eu quero dizer, mas acho que não conseguia abstrair da minha realidade física e mundana para chegar a alguém que não vive neste, que não, que para muitos efeitos não é visível, os 5 sentidos não são os sentidos de onde Deus atua. Ok, já percebi. Faço entender que porque, Uhum. hum, para uma pessoa autista a imaginação é uma coisa muito difícil de usar, o a abstração também, é tudo muito literal, é tudo muito físico, é tudo muito há uma componente física na fé, mas há uma parte de mim que eu fico também é um bocadinho milagre, de certa maneira, de eu ter de eu ter a fé na minha vida, porque podia não ter acontecido. Eh, se reparares bem, eu agora estamos a ter esta conversa, mas é um bocadinho tudo de isto podia não ter acontecido, mas aconteceu. A minha vida quase toda. Uhum. Porque tudo dava um bocado o indício de não acontecer. Aliás, há uma história muito engraçada que a minha mãe às vezes conta, que é quando a minha mãe tentou começar-me a falar da fé e a ensinar-me a catequese e essas coisas todas. Eu era muito pequenina, tinha pai 3 anos, e a minha mãe explicava-me que as pessoas iam para o céu. E a minha mãe não, eu dizia que: "Oh mãe, mas se as pessoas vão para o céu quando estão velhinhas, para já então quer dizer que a minha avó, quando morrer, vai para o céu?" E ela: "Sim", que para mim a minha avó era a pessoa mais velha que eu conhecia. E ela, a minha mãe: "Sim, oh mãe, já viste, Jesus é mau, porque se as pessoas são velhinhas e vão para o céu, Jesus é mau, não é isto coitadinha da avó que vai fugir dos aviões." Achavas que ela ia ficar lá em cima, assim, cheia de medo, a desviar-se dos aviões? Exato, era isso que eu pensava. Uhum. E para verem um nível de literalidade que Sim, que mas a pessoa acho que acontece com muitas crianças. sim, é provável, mas eu vejo uma pessoa autista mais adulta a dizer uma coisa deste género. Ok. Não 100%, não, quer dizer, e daí depende muito das pessoas. Mas Pronto, mas olha, há pronto. mais alguma coisa que queiras dizer? Ou conversar? Que nos tínhamos esquecido? Não, tu. E tu? Não, para mim está ótimo, foi muito bonito, foi maravilhoso. Oh, Obrigado por teres vindo. obrigada eu. Vocês não fujam já, por favor, deixem um like, ou um comentário ou uma subscrição e, por favor, também contemplem tornar-se mecenas para eu poder continuar a trazer pessoas como a Carolina e isto poder crescer também para outros tipos de conteúdo. Por hoje é tudo, espero que tenham gostado. Até à próxima. Obrigado. Obrigada. Ah. Ai.